Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, no nome do nosso senhor senador Hélio José, nosso querido José Uberaci, diretor do nosso e da nossa região, o senhor representando o presidente de RI, Ravi Ravidran, nosso presidente rotário 1516, senhor Michael McCover, e o curador da Fundação Rotária, Mário César Martins Camargo. E quero cumprimentar todos, listado pelo nosso protocolo, todos os clubes que estão aqui, todos os governadores, coordenadores, sejam todos bem-vindos a Brasília, ao Distrito 4530. Para nós, rotarianos, eu sempre digo que nós somos uma grande família e, realmente, hoje nós estamos aqui, os 38 distritos, eu acho que já representados, e nós ficamos, assim, muito felizes. Você olha para uma pessoa, é como se ele fizesse parte da sua família e fosse muito íntimo. Isso é maravilhoso. O Rotary é isso, esse companheirismo. E não me apresentei, desculpem. Meu nome é Vera Lúcia Camilo Ribeiro, associada representativa do Rotary Club Anápolis Leste, classificação odontologia, e 1516, governadora do distrito. Como eu estava dizendo, em 1905, quando Paul Hertz pensou em fundar o Rotary, porque ele estava sentindo-se só naquela nova cidade que ele morou. E com 3 amigos ele fundou o Rotary. E continua até hoje. Nosso companheirismo prevalece. E apenas em 2 anos o Rotary já começou a servir. Já fez assim, o seu primeiro construção, o seu primeiro banheiro público. Então, foi a primeira obra do servir do Rotary. E nós continuamos fazendo isso com muito carinho e nós fazemos a diferença no mundo. O Rotary está fazendo 111 anos, não é à toa. É porque nós temos grandes trabalhos prestados, fazemos muito companheirismo, preservamos muito a família e passamos já pela guerra, muitas construções, muita coisa, e temos 32 anos que nós estamos no combate da poliomielite. Isso é um trabalho maravilhoso, que todos os rotarianos se orgulham disso, e nós trabalhamos para a erradicação da polio, e estamos quase no final. Todos os rotarianos sabem disso, que nós só temos mais 2 países, e isso graças ao serviço do Rotary. Então, companheiros, o Rotary tem essa grande escala. Cada clube, todos os seus distritos, tem os seus projetos, os seus trabalhos apresentados. E, com certeza, chegaremos a 200, a 300 anos, porque é uma organização que tem planejamento, temos oferecido muito à nossa comunidade e continuamos assim. Companheiros, então, desde 1907 nós estamos trabalhando. E, com isso, nós temos a nossa Fundação Rotária, que esse ano completará 100 anos também. Muito dinheiro que os rotarianos trabalham dele que conseguem fazer as suas doações. Então, a nossa Fundação Rotária, temos muitos projetos que fazem a diferença na nossa comunidade. E não podemos esquecer que nós temos uma cadeira cativa na ONU. E são uma das poucas organizações do mundo que tem essa cadeira cativa, que tem essa decisão. Então, por quê? Porque o Rotary é uma organização com seriedade. São homens e mulheres trabalhando para isso, para o bem da comunidade, o bem da população e para o bem do mundo. Nós fazemos uma grande diferença naquelas cidades que tem o Rotary. Nós estamos em 219 países e, com certeza, vamos chegar em todos do mundo. E com grandes serviços prestados. E nós, rotarianos, somos as pessoas mais felizes, alegres, que além do nosso companheirismo, nós temos o nosso lema, dar de si antes de pensar em si. E, com certeza, isso é muito seguido à risca e nós trabalhamos muito. Mas
quando nós temos os grandes resultados, as pessoas ficam mais felizes, são os rotarianos. Por quê? Porque nós estamos servindo com amor. Isso é muito importante para a maneira de servir. Por isso que o Rotary está com 111 anos. E eu tenho certeza que todos aqui deixaram os seus trabalhos, vieram de longe e estão muito felizes por essa homenagem aqui no Senado. E nós temos que mostrar ao mundo, à sociedade, o grande trabalho que o Rotary faz. Então, senador Hélio José, obrigado por dar esse espaço ao Rotary, reconhecer o nosso trabalho. Nós estamos muito felizes, todos os rotarianos, de todos os distritos que estão aqui, que nós estamos tendo um PETS multidistrital maravilhoso, muito bem organizado. E o Distrito 4530 desejam a todos uma boa estada aqui em Brasília e que tenhamos muito companheirismo, muito rotarismo, sábado e domingo. Olha aí, sábado e domingo, era para as pessoas estarem, às vezes, em casa, descansando num clube. Não, mas eles estão pela causa rotária, estão prestando o seu trabalho, dando o seu melhor, o seu companheirismo. Então, companheiros, eu fico muito feliz, muito alegre de vê-los aqui em Brasília, no nosso 4530. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada a todos e tenhamos uma ótima reunião. Obrigada a todos. Claro. Eu agradeço o pronunciamento belíssimo da senhora Vera Lúcia Camilo Ribeiro, né, a nossa governadora aqui do Distrito Federal, Goiás e Tocantins, né? Então eu estava aqui preocupado, porque do nosso governador do DF, aí eu, né, a senhora é nossa governadora aqui do DF, então seja muito, mas muito bem-vinda mesmo aqui nessa casa. Eu quero chamar aqui também uma expressão muito grande aqui do Senado, uma alegria para mim repartir o meu mandato com ele, que nós estamos juntos aqui, que é o nosso senador Cristóvão, um exemplo para todos nós a ser seguido, para compor a mesa. Também signatário dessa sessão comigo. Senador Cristóvão, querido, tudo bom? Dando sequência, eu só queria, antes disso, pronunciar aqui a questão seguinte. No dia 17 de abril, aqui em Brasília, vai ter uma questão muito importante, que são colegas do Rotary que estão à frente, que é a Caminhada da Paz do Gama. Então, o seu Franco Lino, que está aqui conosco, está convidando a todos que nos ouvem pela rede TV e rádio do Senado, a todos que estão aqui, a estar junto nessa Caminhada da Paz, que ocorrerá no Gama, no dia 17 de abril, a partir das 7h30 da manhã, para ser bem cedinho, para o sol estar mais fresquinho, para não ter problema de insolação. A concentração vai ser lá no estádio Bezerrão. Então, todos que puderem, ajude essa Caminhada da Paz, porque ela já é antiga e é organizada pelo Rotary Clube do Gama. Então, é com muita alegria que eu informo aqui. Passando a palavra ao nosso querido curador da Fundação Rotária, senhor Mário César Martins de Camargo. Tanto faz, senhor Mário. Companheiros, boa tarde. Ilustres senadores Hélio José e Cristóvão Buarque, meus companheiros de mesa, meu companheiro trustee, curador Mike McGovern, meu amigo particular José Albiraci Silva, o Bira, que é a entidade máxima, que é o número 1 do Rotary no Brasil hoje, cara governadora Vera Lúcia, meus amigos em Rotary, curador Alage, diretor Hipólito, que foi meu chefe, 99 e 2001, meus queridos governadores e presidentes que participarão do Multipets a partir de amanhã nesta capital federal. Eu estou ocupando um lugar indevido aqui. Esse lugar é ocupado por tribunos de grande conteúdo que conduzem a vida política desse país. Eu sou um modesto servidor de uma instituição
que fundada há 100 anos, quase 100 anos atrás, a comemorar agora em 2017, tem como lema, senadores, fazer o bem ao mundo. Essa é uma proposta ambiciosa e é uma proposta que a Fundação tem executado e tem atingido como objetivo durante esse centenário, esse primeiro centenário. Eu tenho o privilégio de ser curador em Evanston, junto com 14 outros companheiros que representam todas as regiões do Rotary no mundo. A nossa função é direcionar as prioridades da Fundação para os próximos anos e aquinhoar os programas que são montados para beneficiar as comunidades no mundo inteiro. Eu, por exemplo, integro o Comitê de Programas, senador, que recentemente, na reunião de abril, votou pela concessão de $1,5 milhão para 3 projetos comunitários na Índia, na Nigéria e no Sri Lanka. O que demonstra que a Fundação Rotária não tem território, ela não tem limite territorial. O nosso campo de trabalho é o mundo inteiro. Nós não conhecemos fronteiras. Para fazer o bem, não existem fronteiras. Esse comitê também, ele se preocupa em desenhar os critérios, e os rotarianos aqui presentes conhecem bem, que nortearão a escolha do próximo programa corporativo da Fundação Rotária. Você sabe que o nosso projeto número 1, o nosso principal compromisso com o planeta, e o Mike é o líder desse projeto em nível mundial, é a erradicação da polio. Esse ano, no ano civil, tivemos apenas um caso que demonstra que estamos no caminho e na trilha correta após mais de 30 anos de luta no sentido de erradicar a polio no mundo. Os rotarianos não mediram esforços nesse sentido. Nós tiramos do nosso próprio bolso $1,3 bilhão ao longo dessa trajetória. Mas mais importante ainda, nós conseguimos convencer agências governamentais, governos, fundações particulares como a Fundação Bill Gates, a decuplicar o que nós investimos. Conseguimos mais de 10 vezes o investimento nosso próprio através da defesa da boa causa. A palavra em inglês é advocacy. A defesa da boa causa, que é a erradicação do polio no mundo. Nós temos esse desafio em definir qual o próximo programa que sucederá a polio. Há uma certa controvérsia se deveríamos adotar um programa corporativo. Eu, particularmente, como trustee, e dou aqui a minha opinião pessoal, acho que os relacionamentos, o nosso expertise, o conhecimento acumulado, adquirido ao longo de 35 anos, com parceiros como o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, na Geórgia, que é o maior centro de controle de endemias do planeta, com parceiros como a Fundação Bill Gates, com parceiros como o governo americano, como o governo do Japão, que foram pesados investidores na nossa luta. Eu acho que a gente deve continuar assim, porque novos desafios surgirão e o Rotary e a Fundação Rotária estarão equipados, mais do que nunca, agora com todo esse conhecimento acumulado, para enfrentá-los e derrotá-los. Nós contamos, não somos a maior fundação do planeta em termos de ativo. Os nossos ativos hoje somam $1,3 bilhão. Se você compara com uma fundação Bill Gates com $44 bilhões, nós temos uma expressão relativamente modesta, senador Cristóvão. Mas nós contamos com um ativo que nenhuma dessas outras fundações tem. Como falava o Alage, nós temos 1,2 milhão de soldados com bota no chão. Nós temos 1,2 milhão de combatentes que aqui, em Brasília, no 4530, nos 38 distritos no Brasil, nos 540 do mundo, conhecem o seu chão. Conhecem o seu chão, conhecem a sua comunidade, sabem como tratar dos problemas da comunidade como ninguém. Esse é o nosso maior patrimônio. Nós temos uma força de trabalho que não é medida em dólares, é medida em horas de esforço, mas que, se fosse quantificada, certamente traria um aporte considerável
ao nosso patrimônio de 1,3 bilhão de dólares. Quanto valem as nossas horas de dedicação e trabalho diuturnamente em defesa das causas que fazem bem ao mundo. Eu, como curador, participo do Comitê Financeiro, portanto, posso afiançar para vocês que a Fundação vai muito bem, obrigado, controlada. No aspecto financeiro, nós temos solidez, nós temos seriedade nos nossos investimentos para garantir a perpetuidade e a continuidade dos nossos programas. A Fundação Rotária tem um apelo aos distritos do mundo inteiro e particularmente a vocês aqui do Brasil. Nós somos como um banco. Nós captamos recursos dos rotarianos, mas, por outro lado, investimos em projetos da comunidade. Eu acho que o Brasil tem que se fazer mais presente na área do desenvolvimento de projetos. Eu tenho observado como curador poucos projetos de distritos brasileiros que ganham recursos da Fundação Rotária. Eu acho que cabe aos governadores e aos presidentes que serão treinados a partir de amanhã, e eu vou divulgar alguns números surpreendentes para vocês, de recursos não utilizados da Fundação Rotária, recursos seus. Vocês captaram esses recursos e estão depositados lá sem uso, em benefício da comunidade. É o grande desafio que eu, como curador da Fundação Rotária, lanço aos governadores e aos presidentes de clube do Brasil. Nós queremos projetos maiores, nós queremos projetos mais audaciosos, nós queremos projetos autossustentáveis, bem montados, bem levantados perante a comunidade, com parceiros fortes, porque aí aumenta e alavanca a nossa imagem de Rotary da Fundação Rotária perante a comunidade, que, no fundo, é o que todos queremos, aumentar a nossa capacidade de fazer bem ao mundo. E eu deixo vocês com uma história, que não é minha, é do presidente Raja Sabu. O presidente Raja consta do livro do centenário da Fundação Rotária, que foi recém-lançado em San Diego. O presidente Raja Sabu, que alguns devem conhecer, foi o presidente de Rotary International logo após o brasileiro Paulo Viriato, o último brasileiro presidente de Rotary. Ele tem uma instituição chamada Heartline. Heartline promove operação cardiológica em crianças. Crianças com defeitos cardiológicos congênitos. Um trabalho difícil, né? Um trabalho de alta complexidade e de alto retorno, porque nós estamos salvando crianças. E vocês todos conhecem a rivalidade entre a Índia e o Paquistão, é histórica. Mas para o Rotary não existe isso, senador. Nós não temos fronteiras. Houve um depoimento de um garoto de 12 anos, do Paquistão, que recebeu um coração no hospital da Índia. Quando, numa das reuniões de avaliação, ele foi perguntado, mas de onde você é? Ele falou, não sei, eu nasci no Paquistão, mas o meu coração é da Índia. A que país eu pertenço? Esse é o espírito da Fundação Rotária. É assim que a gente faz bem ao mundo. Obrigado. Dando continuidade aos pronunciamentos, vamos passar a palavra ao nosso querido diretor do Rotary Internacional, senhor José Ubiraci Silva. Excelentíssimo senhor senador Hélio José, excelentíssimo senador pernambucano, meu conterrâneo, Cristóvão Buarque, meu querido curador Mário César Martins de Camargo, representante do presidente de Rotary Internacional, Ravi Ravindra,
o nosso curador, Michelle McGovern, minha queridíssima governadora desse distrito, Vera Lúcia Camilo Ribeiro, embaixador da República da Eslovênia, senhor Alain Bryan, diretor de Rotary Internacional, senhor Hipólito Sérgio Ferreira, diretor de Rotary Internacional, senhor Antônio Alage, senhoras e senhores coordenadores regionais, senhoras e senhores governadores de Rotary, senhoras e senhores presidentes de Rotary Clubes, senhoras e senhores rotarianos e familiares. Há 111 anos, a mente privilegiada de Paul Harris e o trabalho de alguns amigos levaram à criação do primeiro Rotary Club, isto que foi em 1905, em Chicago, nos Estados Unidos. Foi o ponto de partida para o surgimento de uma organização extraordinária. Organização esta, hoje, que conta em seus quadros de associados com mais de 1.200.000 rotarianos e rotarianas e seus familiares. Naquele início, buscávamos apenas um lugar onde pessoas de bom caráter, inteligência e ética pudessem desfrutar da companhia um dos outros e fazer novas amizades. Rotary nasceu do companheirismo. A sensibilidade e a visão e o espírito de altruísmo dos fundadores e daqueles que seguiram pouco a pouco e levaram à procura de soluções para os problemas que afetam a humanidade mais carente e sofrida. Hoje, Rotary significa também incorporar serviços em nossas vidas. Trabalhamos com o propósito de melhorar a condição de vida de larga parcela da população que nos cerca e que nos preocupa também, sobretudo, valorar a conduta ética. Entendemos que a paz somente será possível quando as pessoas estiverem educadas, saudáveis e bem alimentadas. Sabemos a dimensão da mudança a que nos propomos e, nesse propósito, somos todos voluntários. Queremos ser úteis. Além do trabalho desenvolvido por cada Rotary Club em sua comunidade, e são os mais diversos, seja equipando escolas e maternidades, criando bancos de leites, doando óculos, livros, computadores, subsidiando estudantes carentes, ensinando a ler aos iletrados, dando mobilidade a quem não a tem, seja desenvolvendo ações voltadas especificamente aos jovens, buscando prevenir o seu envolvimento com drogas e a violência urbana, levando-os a terem contatos com outras culturas e a entenderem e desenvolverem a compreensão para com a diversidade da vida, oferecendo-lhes visão mais ampla sobre a vida e sobre a real possibilidade de um mundo de paz. Senador Cristóvão, que na minha terra é conhecido como um dos maiores educadores desse país. O senhor não tem noção do número de escolas Rotarys existentes nesse país e todas elas trabalhadas por esses valorosos companheiros. Pois bem, além das ações humanitárias e educacionais realizadas no cotidiano dos clubes, há outras a nível global, desenvolvidas com o suporte da nossa Fundação Rotária, que atende a comunidade mundial, cabendo destacar o programa Polio Plus, já tão bem comentado pelo meu querido curador Mário César de Camargo. Este é o grande trabalho do Rotary
E é o nosso cartão de visitas, a Polio Plus. A Polio Plus, como também foi comentado, temos absoluta convicção que neste próximo ano nós vamos encerrar esse trabalho que de mais de 30 anos de todos os rotarianos no mundo. Apenas uma instituição como o Rotary teria condições em seu universo de 206 países, com 1.200.000 rotarianos, de atender a este projeto tão significativo para a humanidade e que já está chegando ao seu final. Muito obrigado, excelentíssimo senador Hélio José, muito obrigado, senador Cristóvão, e demais senadores, entre eles o nosso querido senador, o senador Serra. Muito obrigado pela atenção. Parabenizo a todos os rotarianos aqui presentes pela dedicação e amor pelo Rotary e por estarem aqui celebrando o centenário, celebrando o 111º aniversário do Rotary e o centenário da Fundação Rotária. Meus queridos amigos, servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. E voltaria simplesmente para lembrar aqui aos companheiros rotarianos. Estamos desenvolvendo um projeto muito grande através de todo o rotarismo brasileiro, onde tive a oportunidade de estar com todos os seus governadores. Em primeiro lugar, tive uma reunião com os diretores do Rotary, que levei o problema acontecido no meu estado de Pernambuco, logo no início da microcefalia, desse terrível Aedes aegypti, e este batalhão de rotarianos, os governadores, se comprometeram a movimentar este país junto às Forças Armadas. Um outro excelente projeto é que nós temos verificado uma doença silenciosa, que é a hepatite 0. E conseguimos, através do companheiro Dr. Humberto Silva, 1 milhão de kits para que sejam distribuídos em todos os Rotary Clubes do Brasil, para que a gente tente controlar, verificar, conseguir diagnosticar aqueles portadores da hepatite C, que é uma doença, como todos sabemos, extremamente silenciosa. Eu também não passou em branco, meus queridos senadores, esse tremendo desastre que aconteceu recentemente neste país. Certamente o maior desastre ecológico que já acontecido de Mariana. Estamos movimentando todo o rotarismo brasileiro, também, não para fazer projetos, mas sim para assistir à comunidade. Muito obrigado por essa deferência tão especial deste Senado para com o Rotary Internacional. Boa tarde. Queria parabenizar São José Ubiraci Silva pelas lindas palavras e pelas importantes palavras também. É com muito otimismo, sabe, Ubiraci, que a gente vê esse empenho do Rotary em nos ajudar a conter esse Aedes aegypti. Parabéns, é muito importante. Vamos agora passar a palavra para o nosso querido representante do presidente do Rotary Internacional, senhor K.R. Havdram, o curador da Fundação Rotária e presidente da Comissão Internacional Polio Plus, senhor Michel McGovern. Por favor. E todos podem ouvir a tradução pelo canal número 4, tá? Obrigada, senador. Eu não vou repetir todos os nomes que todo mundo falou, porque eu não quero fornecer a pronúncia ruim que eu vou ter. Então,
Eu vou falar um pouco sobre como é maravilhoso estar aqui em Brasília e no Senado de Brasília, com alguns dos senadores, com os rotários notórios desse país e tantos que são dedicados em tantas formas diferentes. Hoje eu estou representando o presidente do Rotário Internacional, Mr. Rabi Rubendri. O presidente Rabi é do Sri Lanka. Ele tem um background, como muitas pessoas aqui no Brasil, ele não cresceu numa plantação de café, mas numa plantação. Os negócios não iam tão bem, muitas mudanças afetavam os seus negócios, e ele acabou num negócio completamente diferente, que era fazendo pacotes. Ele é um dos grandes fornecedores de empacotamento de chá. Ele é um exemplo de 1.200.000 rotarianos que têm diferentes localizações, distintos postos que se encontram cada semana para trocar ideias e tomar atitude. Paul Harris, nosso fundador, 111 anos atrás, juntou-se em Chicago. Ele provavelmente não tinha ideia do que aconteceria na frente, de como teria sucesso o Rotary. Aquele primeiro encontro, eles decidiram eleger posições. Hiram Shorey foi o primeiro secretário. É do mesmo pequeno estado que eu moro, que se chama Maine. Hiram Shorey foi eleito secretário. E, para nosso conhecimento, ele nunca foi para nenhuma outra reunião do Rotary. Não tem nada que diga que ele fez alguma carta, tomou nota, mas ele fez o que ele tinha que fazer. A organização cresceu. E isso, em parte, o que o Rotary faz. Ele vê as agendas e organizações para fazer o bem na comunidade. E tem um começo insuspeito. 100 anos atrás, foi a convenção do Rotary, e eles decidiram dar um presente ao presidente do Rotary Internacional. Pegaram uma coleção e teve uma sobra de $26,50. E aí, com esse dinheirinho, eles começaram a Fundação Rotariana, com $26,50. 30 anos depois disso, depois que a Rotary teve qualquer contribuição, as pessoas apenas queriam fazer coisas na comunidade, colaborar na comunidade, e como resultado, devagar, o Paul Harris morreu, os rotarianos no Brasil e todo o mundo começaram a doar para a fundação e o programa de bolsas para mandar pessoas de um país para o outro. Foi assim que nós começamos. E quando eu penso no Rotary, eu sei que o presidente Robbie acha também, a gente pensa no que aconteceu depois. Todos os sucessos. Todo mundo pode ver. Ali no balcão, ele foi um estudante de intercâmbio que veio ao Brasil para aprender sobre sua cultura e promover a compreensão entre os países e a paz. Assim como ele está aqui no Brasil, existem muitos brasileiros que estão visitando outros países, são jovens visitando, tendo uma experiência maravilhosa. Isso é o que os rotarianos fazem. Isso faz as pessoas terem uma vida melhor. E verdadeiramente fazer a diferença na vida das pessoas que nós servimos, assim como na nossa própria vida. Porque nós sabemos que nós estamos fazendo a diferença. O presidente Harvey tem o seu grupo dando um presente para o mundo. Alguns de nós que estão olhando, pensando assim, que diferença que nós realmente fazemos? O Polly foi mencionado algumas vezes. Eu acabo sendo o presidente do comitê de polio, mas o que eu aprendi disso é que não é o diretor, o curador, o presidente do Rotary que realmente faz a erradicação do
do programa da erradicação do pólio, programa de erradicação do pólio. São os clubes ao redor do mundo, os clubes aqui em Brasília, nos Estados Unidos, os clubes que são realmente globais, que fazem a diferença. O pólio, por que a gente está gastando tanto dinheiro no pólio? É uma doença com a qual nós estamos mais tão familiares. Há 30 anos atrás, a gente sabia que tinha muito. E por que vocês ainda estão gastando dinheiro com isso quando a gente só tem 2 casos no ano de 2016? Uma das razões é que nós prometemos que terminaríamos com o pólio, que nós chegaríamos até o 0. E, segundamente, é porque existem tantos benefícios desse programa. Se você vê na Organização Mundial, num país como a África, 110 milhões de dólares para o pólio, mas, na verdade, esse dinheiro, 80% da Organização Mundial de Saúde provê todo tipo de imunização. A gente não está simplesmente erradicando o pólio, a gente está trabalhando com uma série de outras imunizações e realmente salvando crianças em números incontáveis. Você pode considerar, eu estava num evento há um pouco tempo atrás, o presidente do presidente do Senado para controle de doenças estava no Senado dos Estados Unidos. A gente estava numa questão de ética e Dr. Frieden disse, se não fosse pela rede de pólio que o Rotary financiou em Nigéria, o ebola não teria sido controlado na Nigéria. E se o ebola não tivesse sido controlado na Nigéria, estaria fora do controle pelo resto do mundo. Ora, isso foi dito pelo presidente do Comitê Americano de Controle de Doenças e outras autoridades da Organização Mundial de Saúde. Então, os rotarianos que estão fazendo a erradicação do pólio, eles estão fazendo tanto mais, estão fazendo uma grande diferença na vida das crianças. E quando você pensa em 3 milhões e 350 mil crianças, é muita coisa. Nenhuma organização no mundo começou alguma coisa para erradicar uma doença como o Rotary fez. E nós não podemos estar menos orgulhosos desses. Mas veja o objetivo, como o nosso curador disse, ir atrás do objetivo e conquistar. Alguma outra coisa que se fala da Fundação Rotary? Nós fazemos muitos projetos. Quando nós dizemos os projetos da Fundação de Rotary são todos desenvolvidos nas comunidades, nos clubes ao redor do mundo. O curador Marian e eu, o curador, todos nós aprovamos um financiamento para a Nigéria, mas tem uma coisa na fundação do Rotary que todos esses financiamentos são desenvolvidos pelos clubes dos Rotary. A metade do dinheiro que vai para as fundações do Rotary vieram das comunidades. Vou dar um exemplo. Há um ano e meio atrás, me chamaram para o Brasil. Na Filipinas. Me chamaram para Filipinas. E eles disseram, nós vamos falar de 5 grupos diferentes. O que você quer fazer durante o dia? Quer ir para o golfe? Vai jogar golfe? Eu não estou indo para Filipinas para jogar golfe. Eu queria ver os projetos do Rotary. Eu quero ver o bem que os rotarianos fazem. Então, eles nos levaram para um hospital que era realmente inacreditável ver as mães que estavam ajudando com equipamentos e outras necessidades. Eles levaram para as escolas, onde
onde as pessoas estavam realmente dentro da escola e criando futuros. Eles levaram para uma clínica de saúde. E isso uma comunidade muito pobre, e você não pode imaginar como é que parecia essa comunidade. Eles levaram para esse centro de saúde que estava sendo começado pelos rotarianos e financiado pela Fundação Rotariana. Nós financiamos equipamentos, as camas, e realmente um lugar onde as pessoas realmente podiam ficar, já que eles tinham problemas de saúde. Eles me deram esse neném. E o neném era bem novinho, e eu estava segurando esse neném. Então, eles me disseram que alguém na comunidade tinha encontrado esse bebê num esgoto 2 semanas atrás, abandonado, e tinha sido trazido para essa casa de saúde. Ora, se o Rotary não tivesse estado lá, o bebê teria talvez sido levado em outro lugar, mas a gente pergunta às vezes, por que nós somos rotarianos? Você tem uma experiência como essa, de segurar o neném, que estava sendo cuidado por um centro de saúde financiado pela Fundação Rotary. Então, tem mais de 100 anos da Fundação Rotary, e eu acho que nós que somos rotarianos, é muito importante para a gente passar essa mensagem desse grande trabalho que nós rotarianos fazendo, o trabalho maravilhoso que o Rotary faz na vida das pessoas. É verdadeiramente importante que grupos como os do Senado brasileiro reconheçam os rotarianos, os trabalhos do Rotary. Como o Trustee Mary mencionou, nós trabalhamos com tantos companheiros e principais parceiros no mundo são... No final de semana passado, eu estive numa reunião sobre o progresso do programa do pólio em Dubai e Afeganistão, esses 2 países onde ainda existe a poliomielite e que ainda é endêmica. E os oficiais do governo disseram, o Rotary está realmente fazendo a diferença na erradicação da poliomielite? E no Paquistão, ou o Bill Gates, quem quer que seja. Onde é que o Rotary cabe aqui? E eles disseram, você não vai acreditar o que o Rotary abre com relação aos oficiais do governo para passar a mensagem da importância da erradicação da poliomielite. E nós vamos ver o último caso de polio o último caso de polio nesse ano, porque os rotarianos de Paquistão batem nas portas e insistem que as crianças sejam imunizadas, insistem e encorajam pelo seu exemplo os rotarianos ao redor do mundo e governos ao redor do mundo a continuar a financiar a erradicação do pólio. É uma grande história, uma história maravilhosa, e todos vocês que veem esse trabalho bom, para todos vocês que veem o trabalho dos rotarianos em todas as comunidades, o Rotary é sobre servir a humanidade. Nosso presidente disse, nós viemos para ser um presente para o mundo. Nós não fazemos isso num sentido egóico, mas fazemos porque nós queremos fazer a diferença na vida das crianças e daqueles que nós servimos. Então, senhores senadores, eu gostaria de agradecer-lhes e, particularmente, a dar o foco no bom trabalho que o Rotary faz aqui no Brasil e ao redor do mundo. Muito obrigada. Boa tarde a cada uma e a cada um. Meu caro amigo senador Hélio José, eu quero cumprimentá-lo por presidir esta sessão. Esse é um momento que toca a todos nós e eu vou dizer por quê. Quero cumprimentar também o senhor Michael McGovern. Agradecer muito a fala que ele fez aqui há pouco, que é um exemplo de alguém que tem a solidariedade como uma das razões de ser da sua vida.
Quero cumprimentar o meu conterrâneo José Ubiraci Silva, ao senhor Mário César Martins de Camargo e à senhora Vera Lúcia Camilo Ribeiro. E dizer a vocês que, embora eu nunca fui membro do Rotary formalmente, eu me considero parte do Rotary. Primeiro, por razões familiares. Um tio meu, em Pernambuco, Severino Queiroz, do seu clube, sempre me tratou como sendo um dos sobrinhos rotarianos e não apenas filho de uma irmã dele. Segundo, porque eu tenho com muito orgulho a condecoração Paul Harris, que eu recebi anos atrás. Aqui alguém lembra disso? E eu tenho com muito carinho essa condecoração. Mas, sobretudo, porque eu creio que todos que têm o mínimo de sentimento de solidariedade nas veias é um rotariano. E eu sinto que, por influência materna, paterna, de amigos, de colégio, da minha vida, eu carrego comigo esse lado da compaixão e esse lado da solidariedade. Por isso eu sou rotariano. Sou também pela admiração que eu tenho, pelo fato de que vocês, vou chamar assim, rotarianos, vocês constituem uma coisa que eu considero admirável. Vocês não apenas são solidários, mas vocês são uma família mundial. A sensação é de que quando eu encontro pessoas do Rotary que nunca se viram antes, eles já convivem como se fossem irmãos, com uma manifestação, não direi de solidariedade aqui, porque isso é com os outros, mas de irmandade. Isso me toca bastante. Além disso, nós estamos em um mundo em que a globalização, que provocou coisas boas, mas provocou tantas coisas ruins, como a desigualdade crescente, como a degradação ambiental. Essa globalização, ela tem um exemplo de globalização do bem, que é o Rotary. O Rotary é uma globalização do bem. E anterior à globalização econômica, anterior à globalização comercial. É uma globalização do bem. E quando vemos o senhor McGovern falar da luta pela erradicação do pólio no mundo, nos dá orgulho de saber que pessoas que não são políticas, que não são de governo, que apenas são parte da humanidade, sofrem com a situação da humanidade e lutam para erradicar uma das razões mais fortes do sofrimento, que são as consequências da pólio sobre as pessoas que foram contaminadas, em geral, na idade infantil. Esse é um exemplo muito grande de um trabalho global do bem, querendo resolver um problema tão grave. Há um slogan que eu vi em algum lugar sobre o Rotary que diz que a finalidade é fazer o bem pelos outros. E é isso que a gente vê com a luta contra a pólio. Eu, entretanto, gostaria aqui de fazer uma sugestão ou um pedido para uma luta mais difícil do que contra a pólio, embora possa dizer que não tão importante, alguns achem, que é a luta pela erradicação do analfabetismo no mundo. O mundo global, o mundo moderno, o mundo das letras, tem 700 milhões de pessoas adultas que não sabem ler e que, portanto, são, de certa maneira, deficientes no dia a dia da vida. Nós, hoje, falamos tanto, Sr. McGovern, especialmente no Brasil, nos riscos de crianças nascerem com microcefalia, ou seja, o cérebro será pequeno. Mas temos milhões de pessoas no mundo que nascem com o cérebro do tamanho normal, mas não se desenvolvem do ponto de vista intelectual por falta de educação. Nós estamos tão atrasados hoje que estamos tratando o cérebro dos seres humanos
como o cérebro dos outros animais, cuja única dimensão importante é a dimensão biológica, é o tamanho físico do cérebro. Mas, no caso dos seres humanos, o cérebro tem dois tamanhos. Tem um tamanho biológico, mas tem um tamanho intelectual. O tamanho biológico ele é físico, ele é aquele tamanho, ele tem um peso determinado. Mas o tamanho intelectual depende da educação, das leituras, das amizades. Cresce. O cérebro cresce de duas maneiras nos seres humanos. Biologicamente, até nascer. Um pouco depois de nascer, porque continua crescendo um pouco, mas pouco, e para. E o cérebro, do ponto de vista intelectual, do que ele acumula ao longo da vida, que pode crescer sempre. Pode crescer até o último dia de vida, se nós dermos acesso a informações, à formação também, à educação. Um dia, eu imagino que haverá um encontro do Rotary para comemorar missão cumprida. Não há mais pólio no mundo. Vai chegar esse dia. E o mundo vai agradecer ao Rotary. Mas vai demorar muito ainda para que possamos dizer: ninguém com mais de 6 anos de idade é analfabeto. Todos com mais de 6 anos sabem ler. Esse é um desafio que eu gostaria de ver o Rotary abraçando também. É mais difícil, porque não tem vacina para o analfabetismo. Não tem gotinhas para o analfabetismo. É mais difícil. Tem que mobilizar professores, salas de aula. Levar os analfabetos adultos para aprender a ler, que é muito difícil, porque é difícil aprender a ler depois de uma certa idade. É muito difícil. Mas eu acho que dificuldade não é uma palavra que faz medo a rotarianos. Eu creio que rotarianos são capazes de aceitar com tranquilidade os desafios carregados de dificuldades. Por isso, eu deixo aqui esse desafio. Eu sei que já há muitos grupos, clubes rotarianos envolvidos nisso, inclusive em Brasília. Mesmo assim, eu faço questão de dizer: vamos homenagear Paul Harris, continuando a luta contra a pólio, continuando todas as outras formas de solidariedade que caracterizam os rotarianos. Mas vamos trazer como um desafio fundamental para que dentro de algumas décadas possamos dizer que no mundo não tem mais dengue, não tem mais pólio e não tem mais adultos que não saibam ler. Essa é a maneira de homenagear vocês, de manifestar o meu orgulho de estar aqui, o meu respeito por vocês, trazendo mais um desafio. O Rotary, essa globalização do bem, pode muito bem ser um instrumento de luta pela educação em todo o mundo, para que nesse mundo todos tenham acesso a uma boa educação, sem o que não é plenamente livre. Um grande abraço a cada uma, muito obrigado por estarem aqui prestigiando o Senado e nos deixando a oportunidade de estarmos junto com vocês. Um grande abraço para cada uma e para cada um de vocês e muito obrigado por existirem como rotarianos. Parabenizo aí o nosso senador Cristóvão pelas belíssimas palavras, ao mesmo tempo que eu convido ele para presidir aqui, depois encerrar essa sessão, que eu vou fazer umas breves palavras ali do púlpito. Então, senador Cristóvão, por favor, Vossa Excelência, vou fazer uma fala e Vossa Excelência vai concluir aqui os trabalhos, tá bom? Em seguida, concluir. Com a palavra, o senador Hélio José, que representa tão bem o Distrito Federal. Agradeço a Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, que nos orgulha a todos pelas palavras que foram ditas aqui e por sua vida mesmo
em defesa da educação, em defesa de uma sociedade melhor e mais justa. Então, é com muita alegria que a gente divide aqui esse mandato do Senado com o senador Cristóvão e com o senador Regufe, que é o outro senador de Brasília, né? Quero cumprimentar novamente aqui a nossa querida Vera Lúcia Camilo Ribeiro por dirigir os trabalhos aqui em Brasília. Vera, eu acho que Brasília é muito importante a gente estar junto, nos colocando à disposição para ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance, viu? Quero cumprimentar o senhor Michael McGovern por todas as palavras que falou. Eu acho que, sinceramente, Michael, você colocou o pingo no i, como se diz aqui, né? Colocou a forma da gente poder caminhar de uma forma adequada. Então, muito obrigado mesmo pelas suas palavras e pela sua consideração. Quero cumprimentar o nosso diretor internacional do Rotary, senhor José Albiraci Silva, por essa sessão maravilhosa, por os trabalhos que vêm sendo feitos aqui no mundo afora, senhor Albiraci. Então, é aquilo que o senador Cristóvão falou, é impagável a dívida que nós podemos ter com cada um rotariano, pelo seu sacrifício, pelo seu trabalho que faz, né, no dia a dia, para dar vara para pescar, e não para dar o peixe só pescado, né? Eu quero cumprimentar também a todos os rotarianos aqui presentes, rotarianas, e dizer que essa organização que vocês têm de governador, de representante, é muito bacana, muito legal. Pois um dia eu quero até conversar com um de vocês para poder entender melhor essa organização tão, né, Cristóvão, tão bacana que se tem aqui. Umas breves palavras, vamos lá. Nessa sessão especial comemorativa dos 100 anos, senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores e senhores rotarianos aqui presentes, a presente sessão especial que festeja os 111 anos da fundação do Rotary Internacional e do centenário da criação da Fundação Rotária é uma eloquente demonstração do quanto essas entidades são reconhecidas por sua contribuição para a construção de um mundo melhor, um mundo onde haja esperança. E essa esperança o senador Cristóvão aqui apontou, que é a educação, né? Ao longo do tempo, o Rotary Internacional e a Fundação Rotária se firmaram perante a comunidade internacional como agentes na promoção da ética pessoal e profissional e como parceiro na busca do melhor entendimento entre os povos. Nesse mundo tão difícil, tão desigual, essa parceria entre os povos é muito importante. O que mais impressiona, senhor presidente Cristóvão Buarque, nessa belíssima trajetória do Rotary, desde sua criação, em 1905, é o fato de que suas propostas permanecem inalteradas, ao mesmo tempo em que sua atuação se diversificou. Não é só polio, é o tanto de coisas que vocês fazem que, né? Impressiona também a longevidade de uma instituição que, mesmo no mundo contemporâneo, marcado pela competição e pelo individualismo, continua inarredável em seus objetivos de promover a paz e a cooperação. Muito importante. Não admira, portanto, a escolha do lema do Rotary para o período de 2016 a 2017, Rotary a serviço da humanidade, né? Esse lema, junto com o lema da campanha da fraternidade, que nós comemoramos aqui há uma semana atrás, numa segunda-feira, né, com uma sessão solene como essa, que nós homenageamos aqui a CNBB, o CONIC, pela felicidade nesse momento que ele está nessa crise de dengue, nessa crise de zika, nessa crise de doenças que não era para estar aqui no nosso país, né? A campanha da fraternidade discute a questão do saneamento, que é tão fundamental na questão. Mesma coisa aqui, essa questão desse lema, Rotary a serviço da humanidade. Muito importante, e cada um dos rotarianos do Brasil, que, igual o nosso presidente aqui falou, pode somar aos esforços governamentais, aos nossos esforços, no sentido de conscientizar as pessoas que nós precisamos acabar com esse mal no nascedouro. Temos que nos livrar de qualquer possibilidade de água empoçada, né, água parada, para evitar que esse mal tão grande da microcefalia e outros, causado pela zika, causado pela dengue, causado pelo chikungunya, nos atinjam, né, a nossa população. Conforme anunciou durante a Assembleia Internacional de San Diego, o presidente recentemente eleito do Rotary, John Graham,
O lema é esse, a serviço da humanidade. O lema, como os demais escolhidos em gestão anteriores, enquadra-se no lema principal da instituição, que remonta aos seus primórdios, que é dar de si antes de se pensar em si. É aquilo que o nosso nobre senador Cristóvão aqui falou. É um sacrifício contínuo. Um rotariano não mede esforço para ajudar o outro irmão. Então, isso é importante demais. Na verdade, era esse o estado de espírito de Paul Harris e um grupo de amigos quando, no dia 23 de fevereiro de 1905, em Chicago, fizeram a primeira reunião de um clube de amigos disposto a promover a ética, a camaradagem e serviço à comunidade, nobre senador Cristóvão, com $26,25. Olha que importância, né? E conseguiram fazer o tamanho que hoje é o Rotary. Não imaginavam, evidentemente, que suas propostas teriam tamanha ressonância e que encontraria tamanha adesão. Apenas 5 anos após aquela reunião, o clube já obtivera repercussão em grande parte do território dos Estados Unidos, dando origem à Associação Nacional dos Rotary Clubs. 5 anos apenas. 2 anos depois, a criação de um Rotary Club na cidade canadense de Winnipeg justificava a mudança do nome da entidade para Rotary Internacional. Já tinha saído das fronteiras dos Estados Unidos. E no ano seguinte, em 1911, o Rotary chegava à Europa, com a abertura de um clube em Dublin e em Londres. Desde então, as propostas de Paul Harris e seus amigos ganharam o mundo, congregando atualmente mais de 1.200.000 associados em mais de 34.000 clubes presentes em quase todos os países. E nós temos o orgulho de ter alguns desses clubes aqui em Brasília, que tanto nos ajudam. O espantoso crescimento da instituição requeria uma estrutura que desse suporte financeiro às atividades comunitárias e filantrópicas. Assim surgiu há 100 anos a Fundação Rotária, que administra um fundo de doações de rotarianos e amigos para financiar programas humanitários em numerosos países. Essa estrutura permitiu, por exemplo, que o Rotary se envolvesse com a saúde pública, tornando-se parceiro de entidades como a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que hoje tem essa parceria tão importante com o Rotary. É de se destacar, senhor presidente, entre outras tarefas humanitárias, que o Rotary Internacional se propôs a realizar o programa Polio Plus, que visa a erradicação mundial da poliomielite. Esse, aliás, foi um dos programas do Rotary Internacional destacado pelo presidente John Garm, pois a poliomielite, que há poucas décadas afetava centenas de milhares de crianças, está hoje prestes a ser erradicada, existindo na forma acadêmica apenas no Paquistão, da forma endêmica apenas no Paquistão e no Afeganistão. Estamos em uma encruzilhada, olhando para um ano que poderá ser conhecido como o maior da história do Rotary, o ano em que o mundo verá o último caso de pólio, diz John Garmin, aos governadores eleitos na Assembleia Internacional de San Diego. E isso graças ao trabalho que o Rotary faz também, e muito. A atuação na área da saúde é um dos destaques da programação de atividades do Rotary. Entretanto, não se pode ignorar sua contribuição no aprimoramento da educação, igual o nosso senador Cristóvão aqui colocou, e na promoção de uma cultura entre os povos, entre outras questões. Milhares de jovens profissionais participam do programa de intercâmbio da instituição para estudar no exterior, e milhares de bolsas de nível superior têm sido concedidas a todos os anos. Eu, senador Cristóvão, tenho uma filha na Escócia. Eu sei o tanto que é importante uma parceria para que a gente possa ter jovens no exterior se educando, igual a Vossa Excelência aqui colocou. E o Rotary tem feito um trabalho excepcional nessa questão. O engajamento da juventude nas atividades rotarianas, a propósito, é uma realidade. Nesse aspecto, merece destaque o Interact Clubs, que congregam jovens patrocinados pelas próprias associações para desenvolver ações em favor da comunidade. O primeiro Interact Club, sigla que significa International Action, Ação Internacional, foi fundado em 1962 na Flórida e outros logo foram criados pelo mundo afora, Em suas atividades, esses jovens, ao mesmo tempo em que faz amizades duradouras, também desenvolve um espírito de liderança, faz contatos internacionais e se envolve em projetos comunitários.
Para isso, os Interact Clubs promovem pelo menos 2 projetos anuais, um voltado para a ajuda à escola ou à comunidade e outro voltado para a compreensão internacional. O Brasil, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores rotarianos aqui presentes, tem sido altamente receptivo às propostas formuladas naquele longínquo ano de 1905 por Paul Harris. O primeiro Rotary Club chegou ao nosso país em 1922, com a fundação de uma agremiação no Rio de Janeiro, seguido de outra 2 anos depois em São Paulo. Desde então, a instituição não parou de crescer em nosso território, comprovando a identificação dos brasileiros com os objetivos da entidade internacional, que pode ser resumido no tripé: relacionamento social, relacionamento profissional e serviço comunitário, o que é muito importante. Essa identificação, nobre senador Cristóvão, fica evidente também na expressiva participação dos dirigentes brasileiros na administração internacional do Rotary Internacional, que já foi presidida pelo paulistano Armando de Arruda Pereira, um paulistano, que foi dirigida pelo carioca Ernesto Embaçaí de Melo, que foi dirigida pelo santista Paulo Viriato Correia da Costa, né? Em sua gestão, Paulo Viriato manifestou permanente preocupação ecológica, tendo cunhado a frase "preserve o planeta", que se tornou um verdadeiro lema para milhões de pessoas. Sua proposta de preservação da natureza deu origem a um dos programas permanentes do Rotary e ao plantio de mais de 10 milhões de árvores. Então, isso é um legado que o Viriato nos deu e que nós temos que agradecer o resto da vida, né? Aqui em nossa região, temos 70 clubes que conformam o Distrito 4530 da nossa presidente que está aqui. São pessoas que há algumas décadas têm agido em favor da dignidade humana, quer por meio das iniciativas localizadas, como contra a fome, quer no patrocínio de ações da saúde e assistência social, né? Os rotarianos estão presentes em nossa sociedade, sempre promovendo o bem, como, por exemplo, tem feito o Rotary Club do Gama, que organiza há 22 anos a Caminhada da Paz. 22 anos se junta um grupo significativo dessa cidade de Brasília, chamado Gama, para caminhar e louvar a promoção da paz, né? Isso tudo comandado pelo Rotary, evento que já foi incorporado no calendário oficial do Distrito Federal pela Lei 4708 de 2011. No próximo dia 17 de abril, a partir das 7h30 da manhã, com concentração no estacionamento do estádio Bezerrão, na Vila Olímpica do Gama, vestidos de camisetas brancas, milhares de rotarianos estarão caminhando pela paz. Tomo a liberdade de convidar, nobre senador Cristóvão, Vossa Excelência, e todas as pessoas aqui presentes e aqueles que nos assistem pela TV Senado a se somarem a essa importante iniciativa na qual estive o ano passado e pude testemunhar com a minha presença a importância dessa Caminhada da Paz que acontece lá no Gama. Seu Paulino, seu Paulino, estamos às vésperas de um evento, senhoras e senhores senadores, senadoras e senhores e senhoras rotarianos aqui presentes, que reunirá nessa capital, neste fim de semana, um grande número de rotarianos. É com grande satisfação que esta Casa Legislativa, o Senado Federal, enaltece os 111 anos do Rotary Internacional. E mais ainda, quando Brasília recebe mais de 200 presidentes de clubes de todo o Brasil, no Seminário de Treinamento de Lideranças Rotárias. Ao ensejo, aproveito para congratular-me com os participantes do evento, com toda a comunidade rotária, augurando muito sucesso em suas realizações e o pleno reconhecimento da comunidade internacional. O senador Renan não pôde vir, mandou um abraço a todos, tá? Solicitou para a gente poder dirigir aqui, ele está viajando, não está em Brasília, né? O nosso senador Serra também está viajando, lamentou não poder estar aqui. Chegou? Está aqui, Serra? Oh, chegou! Serra, por favor, para a mesa. Para a mesa, nosso signatário principal, número 1 dessa sessão solene. Você vai falar na próxima, né? Senador Cristóvão, passa a palavra para você.
Então, é com alegria que Serra está aqui entre nós. Então, eu achei que ele tinha ido para São Paulo. Que bacana, fico muito feliz, a gente vai poder ouvir as palavras dele, que eu achei que eu ia encerrar aqui as falas, mas não, nós vamos ter o prazer e o privilégio ainda, né, o senador Cristóvão, que vai estar dirigindo a parte final, né, de nós ouvirmos o nosso presidente Serra. Que alegria. Muito obrigado a todos. Conte conosco, conte comigo, com o senador Cristóvão, com o senador Regufe, que nós pudermos ajudar, né, senador? O Rotary pode contar conosco aqui da bancada de Brasília. Muito obrigado a todos. Um abraço. Ao mesmo tempo que eu agradeço ao senador Hélio José e o convido a reassumir a presidência, eu quero convidar com muita satisfação ao senador José Serra para fazer uso da palavra, ele que foi a pessoa que tomou a iniciativa desse evento, e cumprimentar essa grande figura que é o deputado Antônio Baçaí, que está presente aqui. Muito obrigado pela presença. Senador Serra. Queria dar meu boa tarde a todos e a todas. Quero dizer que, para mim, foi um motivo de satisfação ter feito o requerimento para essa sessão especial do Senado em relação ao Rotary Club. Foi uma distinção, encarei como uma distinção poder apresentar, ter tido a ideia, recebido a ideia de apresentar o requerimento. E quero dizer que o Senado ficou muito bem representado aqui com os nossos senadores, o Hélio José e o Cristóvão Buarque, são rotarianos desde criancinhas, mesmo sem saberem. O Cristóvão é uma pessoa que tem uma longa folha, é da minha geração, uma longa folha de serviços em função do investimento em capital social. O Rotary é o campeão mundial de investimento em capital social. Essa é a questão, o aspecto que eu acho mais importante de todos. Eu vi há algum tempo um livro de um rotariano, David Putner, pode ser? Que chamado Bowling Around, que precisamente mostra a perda que tem sido para os Estados Unidos a dilapidação desse capital, o enfraquecimento desse capital. O Rotary é o maior investidor do mundo em capital social, uma vez que é a entidade não governamental que presta serviços sociais com o maior número de voluntários no mundo inteiro. E a sua seção brasileira tem feito coisas ao longo dos anos que muito nos orgulham e que, aliás, eu tive a oportunidade de compartilhar quando fui ministro da Saúde. Fizemos várias ações conjuntas. Na época, eu diria que o Rotary e a Pastoral da Criança foram as duas entidades parceiras principais no âmbito da sociedade brasileira do nosso trabalho na saúde. Portanto, tenho todos os motivos para ficar feliz com esse 100º aniversário do, como se chama, é um nome heterodoxo, que nem sempre a gente lembra, na ponta da língua, Fundação Rotária. Acredito que alguém que fala inglês não vai saber dizer Rotária. E os 100 anos de fundação do Rotary, 111 do Rotary Internacional e 100 da Fundação Rotária em nosso país. Portanto, dou meus parabéns a todos, fico satisfeito pela acolhida que os nossos dois senadores proporcionaram e espero que tenham um fim de semana bastante produtivo e agradável aqui na capital brasileira. Muito obrigado, um grande abraço a todos e, acima de tudo, parabéns.